Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente mais uma vez e pela sexta aula. Hoje estaremos ministrando a sexta aula e é importante esta aula porque nós vamos fazer assim, um fechamento, fazer um fechamento com chave de ouro, onde nós vamos pegar algumas informações de alguns vídeos anteriores, aliás, de algumas aulas anteriores, para que elas complementem então toda essas informações que a gente vem passando aí para vocês, que são informações bastante importantes, informações fundamentais, que vão dar condições, espero que para quem está acompanhando o nosso mini curso, vai dar condições de se ter uma noção do que é o áudio básico, o som, a sonorização, de que forma podemos montar um sistema de som simples. Foi uma das formas iniciais que nós fizemos na primeira aula, Mostramos aqui aquela implementação de um sistema simples e de um sistema composto. Vamos hoje procurar rever alguns detalhes anteriores que vão complementar as afirmações que nós vamos fazer hoje, E vamos fazer então a chamada desse vídeo inicial que faz a abertura então da nossa aula de hoje. Sou garantido. Um abraço a toda essa equipe da prefeitura por esse espetáculo de Cafaína, o melhor carnaval do Brasil. Falou que eu tenho pra pegar. Meus olhos de forma, eu canto de verdade que tiver. O som que batuca no meu peito me faz viajar. Quem deixa amor? Pra fazer chegando, eu sou paulista e sei que é cara de dar. Eu sou mineiro de Martins, sou chegar. Sou do Nordeste brasileiro, Minas de Dois, quero ver? Tô na rádio, BNC. Essa toada PRC eu vou cantar. Que bacana. Mais alto, meu amigo. Só um pouquinho. Adriano, Pedro Aguiar, meu compositor lindo. Tony Medeiros, me chama, cara. Garantido. O poeta Chico da Silva. Sou garantido. Já que pode, dá um menino aí, vai. Em homenagem ao nosso poeta Chico da Silva. Em homenagem ao meu prefeito, o Garcia, meu vice-prefeito de Medeiros. Parabéns pelo trabalho memorável que você faz na cidade de Valentim. Que Deus abençoe, que dê muita sabedoria, muita inteligência, porque você vai. Pode me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá me separar. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa por sol. Eu sou muito mais eu e nada não é bom lugar. Só é mesmo impossível fazer o sonho virar no seu sonho, Brasil. Ser a noite de você, eu nunca vou me separar. E quando me a vida inteira não me interessa, por outro sentimento e carinho, não sei você. O amor está no ar, todo mundo quer ouvir.
cantarei pra toda essa nação, eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. E aqui atrás, seu amor, tudo ouvindo, com o tempo só. Quero ver só batucada, para tudo, só batucada. Bate na palma da mão. Vai, mais alto. Deixa o Brasil lá em cima. Lá em cima, para. Deixa o Brasil lá em cima. Começa a balançar. Vai pro lado, pro outro. Um lado, pro outro. Vamos dar um viva, um salve ao nosso querido Arlindo Júnior! Apertei mais intenção no meu olho, raça não se cansa de brincar. Tudo para porque é o fim de nossa batucada. Aí, Dudu! O mundo gira, que música é essa? Esse é o melhor carnaval do Brasil. A luz se rompe com o som e o balanço da toda alma. Vem dançar, vem brincar, tudo foi você. Vem amar, vem ficar como garantido. Calor, Muito bem, então vamos falar inicialmente sobre o som, né? Como o som se propaga. O som se propaga em forma de ondas sonoras. E essas ondas sonoras, ela tem uma frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação é exatamente o que vai gerar o tom característico. Se nós vermos, por exemplo, uma frequência de 1 kHz. 1 kHz significa o quê? Que nós vamos ter aqui 1000 Hz de frequência, e aí a gente tem tem um som característico, porque a onda, o som, ele se propaga no espaço em forma de onda, e essas oscilações que são geradas por meio da frequência é que dão a sua tonalidade. Então aqui nós já temos uma pequena característica relativa ao som, que é o tom. E eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, uma frequência, vamos fazer aqui no quadro, uma frequência de 20 Hz. 20 Hz. Vamos aqui então, temos aqui um alto-falante, e esse alto-falante está gerando um sinal que é uma onda que tem uma frequência de 20 Hz. O que significa isso? Vamos colocar uma linha reta e vamos colocar aqui 20 ondas. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos seguindo. Aí vamos chegar até aqui nós temos a 20ª, a 10ª onda, e seguindo mais tal, vamos chegar até a 20ª onda. Ciclo, 20º ciclo. Nós temos aqui uma onda de 20 Hz que corresponde a 20 ciclos. Então, é bom que a gente tenha um pequeno entendimento dessa teoria que nós vamos aplicar para vocês. Aqui nós temos um sinal de 20 Hz que corresponde a 20 ciclos. Daqui até esse ponto aqui, nós vamos ter 20 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Tudo bem. O quadro não daria para colocar as 20 certinho, mas daqui para cá nós temos 20 ciclos relativos à onda de 20 Hz. Então, se nós formos analisar, nós vamos ver aqui a velocidade do som no espaço, em uma situação normal, é 344 metros por segundo. 344 metros por segundo. O que significa isso? Que nós temos daqui até aqui um tempo de 1 segundo. Ok? Nós temos até desse ponto
até esse ponto, nós temos um tempo de 1 segundo. É importante entender isso aqui. Ou seja, aqui nós temos 0 segundo, aqui nós temos mais ou menos aqui 5 segundos, ok? E aqui então 1 segundo. 1 segundo. Deixa eu apagar aqui. 1 segundo. Aqui eu tenho 0,5 segundo. Então, se uma onda de 20 Hz, ela tem 20 ciclos no tempo de 1 segundo, isso significa o quê? Nós temos que levar em consideração o tamanho desta onda. Até aqui nós temos a primeira onda. Então nós vamos calcular que o tamanho dessa primeira onda, basta pegar uma calculadora e fazer a divisão. 340 metros por segundo. Então vamos fazer a divisão. São 20 ciclos e nós temos 340 metros, que é a velocidade do som no espaço, né? Nós vamos dividir por 20, onde nós vamos ter aqui um resultado de 17,2 metros. O que significa que esta onda, este som de 20 Hz, ele gera uma onda só em um ciclo, com um tamanho de 17,2 metros. Aqui está. Então isso aqui é importante a gente entender essa teoria, porque nós vamos analisar exatamente aquela situação que nós vimos com relação à reverberação. A reverberação você precisa analisar até o tamanho do ambiente, a distância onde a fonte sonora está, para ela ir até lá e voltar. E existem aquelas zonas que são reverberadas no local, bate e volta. Então a gente vem de encontro àquele conceito que nós vimos na aula anterior sobre a soma ou cancelamento das ondas. Essa onda ela tem exatamente um comprimento de 17,2 centímetros, 340 metros, que é o tempo da velocidade que ela leva do 0 segundo até 1 segundo, ela leva 344 metros. Dividido por 20 ciclos, nós temos então 17,2 metros. E veja bem, aqui nós temos uma onda de 20 Hz. Vou apagar novamente aqui. Nós estamos falando sobre uma onda de 20 Hz. Se nós tivermos uma onda de 125 Hz, nós vamos ter um comprimento de onda bem menor. Por quê? Porque o comprimento devido à forma que é a velocidade dividido pela frequência. A velocidade dividido pela frequência. Então o que nós vamos ter? 344 metros dividido por 125. Então nós vamos ver que o comprimento da onda será bem menor. Muito menor de 17,2 metros, que é o comprimento de uma onda de 20 Hz. Então isso nos leva à definição de que o comprimento da onda sonora, ela é inversamente proporcional à sua frequência. Então, isso é apenas um cálculo teórico que nós tivemos necessidade de fazer, para que se entenda que uma onda de 20 Hz ela tem um comprimento determinado. Às vezes a gente já ouviu, vai ouvir outras vezes, alguma coisa relativa a comprimento de onda. Então,
esse entendimento fica fácil de a gente, a partir de hoje, ter essa convicção, que você calcula a velocidade da onda no espaço dividido pela frequência dela, no caso 20 Hz, vai dar 17,2. Se for 125 Hz, o comprimento dela será bem menor. Então ela vai estreitando cada vez mais. Os subgraves, a gente sabe, aquelas frequências graves que ficam aquelas caixas pulsantes embaixo, o comprimento de onda é bastante alto. Por isso que nós temos facilidade em ter de uma forma natural, um som omnidirecional. E para isso é necessário que se faça, se use alguns artifícios, como nós vimos quando nós trouxemos aqui o técnico Catilina, que veio conversar com a gente conversar com a gente, né? Quando nós conversamos a respeito da situação de subcardioide, onde é feita aquela colocação de um sub atrasado do outro e depois é feita a soma. Por que é feita a soma? O equipamento, o processador, ele faz exatamente isso, ele faz o atraso da onda para que ela fique em fase, uma fase com a outra. Então, se uma onda, como nós vimos, foi, se não me engano, na aula de ontem, a situação das ondas, que nós temos um gráfico cartesiano, né? Nós temos aqui uma onda, e no outro gráfico aqui embaixo nós temos mais outra onda. Se ela estiver em fase com essa aqui, nós vamos ter uma soma, e esta soma é uma soma bastante considerável, uma soma na faixa de 6 dB. Aumentar um nível de som, um nível de pressão sonora em 6 dB é um acréscimo muito alto. E nós já fizemos essa experiência em um dos últimos eventos que nós tocamos ali aqui na Praça Digital, não, na Praça dos Bois, para as Pastorinhas. Nós fizemos essa experiência, nós colocamos, em vez de nós usarmos 12 sub de cada lado, seria um exagero de subgrave, caixa subgrave, nós utilizamos apenas 8. Veja só, diminuímos o número de caixa e tivemos um grave muito maior, porque nós fizemos esse sistema de acoplamento, fazendo com que os subgrave ficassem numa situação de cardioide, ou seja, ele passou a funcionar basicamente como um tiro reto para frente. Isso melhorou muito a sonorização no palco, porque aquele grave excessivo, com alta pressão sonora, não estava subindo para o palco, porque ele estava avançando de uma forma bastante direcional. Então, é importante a gente ver de que forma é que eles fazem isso. Existe um processamento, eles aproveitam as duas ondas, colocam elas em fase, embora esteja atrasada, uma caixa esteja adiantada da outra ou atrasada, mas o processador faz com que a onda seja invertida, e aí nesse momento que ocorre uma inversão da onda, a gente tem um acréscimo de 6 dB. 6 dB, porque existe uma soma. As ondas iguais, elas se somam. Se fosse onda diferente, elas são canceladas. E é uma situação que a gente pode ver assim, em algumas aplicações, porque no momento que nós fizemos esse sistema, as caixas, uma das caixas estava tremendo muito, repitando, e ela se afastou do local e atrasou para a posição normal, e a gente estava vendo aquelas apresentações de pastorinha, ficamos até um pouco emocionados, vendo todas aquelas apresentações, as pastorinhas de Parintins, e não observamos que uma das caixas ela tinha
ela trepidou tanto com a pressão do som, atrasou e ficou no nível dessa outra. Então houve um cancelamento e nós notamos que estava baixo o som de um lado e do outro estava alto, exatamente por isso. Então é muito importante a gente ter esse conceito de casamento, de soma de ondas, quando elas estão em fase ou quando elas não estão em fase, estão defasadas por uma faixa de pelo menos 180 graus de defasamento de fase. Então a gente tem praticamente um cancelamento, e aí o som, a gente não sabe por quê, o som está mais baixo, e está tudo ligado, tudo certo, mas o som está mais baixo. Muito bem, deixa eu apagar aqui. Então essa pequena compreensão aqui sobre a onda de 20 Hz, o seu comprimento de onda 344 metros, que é o tempo que uma onda, a velocidade da onda no espaço, ela leva em condições normais 344 metros. Tudo bem, vamos apagar aqui para que a gente possa dar andamento. Então, dando andamento à nossa aula de hoje, vamos novamente rever e deixar bem mais afirmado o conceito que nós conversamos ontem a respeito do equalizador. Nós estamos aqui em 31 Hz, 62, temos 125 Hz, temos aqui 250 Hz, temos 500 Hz, e aqui vai 1K, 2K, 4K, 8, 16. Tá. Então, por que é necessário a gente rever novamente esse conceito aqui relativo ao equalizador gráfico? Deixa eu pegar aqui outro giz. Qual a importância disso? Nós vamos ver que a importância do equalizador gráfico vai nos levar a um assunto bastante importante, que é o assunto principal da aula de hoje. Nós temos aqui uma distância de 31, vamos tomar por base, como nós falamos ontem, 1K. Essa frequência de 1K, 2K, 4K, 8K, essa frequência de 1K, ela foi tomada como base, como padrão, para que fosse calculado as frequências adjacentes, ou seja, as frequências para mais e as frequências para menos, né? Então, as frequências para mais, o múltiplo de 1 é 2, o múltiplo de 2 é 4, o múltiplo de 4 é 8, de 8 é 16. Então, é importante ir aqui para baixo. O múltiplo de 1 abaixo é 500, de 500 é 250. É só fazer um cálculo e chegar a isso, né? Pegar uma tabelinha aí, fazer o seu múltiplo de 250 abaixar. Quando nós falamos sobre a mesa de som, nós tocamos no assunto que eu disse que a gente iria rever um detalhezinho mais à frente, que é uma tecla que nós tínhamos na mesa de som, em cada canal da mesa de som, uma tecla chamada Low Cut. Low Cut. Essa tecla, o que significa isso? Quando nós temos uma sonorização normal, onde os microfones todos estão ali ajustados, calibrados e tudo, é natural que, devido ao excesso, quando nós estamos trabalhando no palco, nós estamos assim, vendo essa parte de a orientação de um trabalho feito no palco. Tudo certinho, tudo ajustado, tudo sem problema. Então, se os microfones estão todos ajustados, equalizados, suas frequências, tudo certinho, então, de repente, a gente sente aquele hammer,
aquele rame, aquele zoom, um barulho assim esquisito, uma interferência aqui. Então, é nesse momento aquela interferência a gente sabe que é uma interferência de uma frequência grave. Então aqui nós temos o low cut, que faz um corte na frequência de 80 Hz, no caso da mesa Yamaha, né? 80 Hz. Outra pode cortar em um pouquinho mais baixo, ou em 125, mas não precisa ser tanto acima, uma frequência baixa. Então, se os canais de microfones, os microfones são bons, estão tudo ajustadinho na voz da pessoa, tudo sem problema, então não há necessidade. É bom que se faça esse corte nos canais, um corte de 80 Hz. Então vamos manter acionado essa tecla nas entradas de microfone. Por quê? Porque isso vai evitar que haja microfonia de grave, que haja microfonia de essa ressonância, né? E aqui a gente vê a gente analisa assim, um contexto todo a respeito do caminho do áudio, e eu vou já entrar nesse assunto que é muito importante, que a gente analise o caminho do áudio. O som começa aqui, ele vai até ali, ele segue, dá uma curva, volta, e o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, uma microfonia, um rame, uma distorção. Então é importante. Primeiro, a gente parte logo do princípio, vamos cortar aqui os 80 Hz. Então, low cut, ou HPF, frequência de passa alta, que é um corte de frequência de passa alta. Então, o que vai acontecer? Simplesmente, ele vai cortar a frequência de uma faixa de 80 Hz, corta e deixa passar o resto. Então, quando se aciona essa tecla chamada low cut, ou em outras mesas, pode vir até junto a palavra HPF, frequência de passa alta, quer dizer, ele corta as frequências graves e deixa passar somente as frequências altas. Então, é importante que a gente, olhando para o equalizador, a gente veja que houve realmente um corte. Então, não há necessidade, são poucas áreas, vamos dizer, a faixa de frequência dos instrumentos que se usa, que tenha tudo isso de grave, aquele grave muito baixo, retumbante, porque não há necessidade, não há toda essa necessidade. Então, é bom que se corte. Agora, quando são outros instrumentos, a pessoa pode permanecer com ele ligado ou não, vai depender da pessoa que está fazendo a operação da mesa. Isso é muito importante, que o técnico que está operando, ele tenha essa habilidade, essa sensibilidade de saber quais são os canais que ele deve utilizar ou os canais que ele não deve utilizar, né? Então, fica assim, com relação ao equalizador, bem definido esses conceitos de que as frequências elas são equidistantes entre uma e outra e são chamadas de oitavas. Entre uma frequência e outra, nós temos uma largura de banda. A largura de banda se denomina oitavas. Então, vamos dizer, esse equalizador tem 10 bandas, ele é de 1/8. O equalizador tem 15 bandas, de 2/3. Se o equalizador tem 31 bandas, é 1/3 de oitava. Então aumenta cada vez mais o cálculo das frequências, onde nós vamos trabalhar com o equalizador. Então, eu vejo assim que essa compreensão com relação à onda e com relação ao ciclo, quantos ciclos, a onda de 20 Hz, ela é formada por 20 ciclos, e esses ciclos eles percorrem no espaço de 1 segundo, eles percorrem 344 metros. Então é importante a gente ter essa noção, porque sempre, em qualquer literatura que você vai ver, ouvir, ler,
aprender a assistir, aqui e ali a gente vê alguma coisa relativa à onda sonora, o que é onda sonora, para que é usado e de que forma isso pode nos ajudar, através desse entendimento, a fazer um trabalho bem mais feito. Então nós vamos passar já agora para o próximo tópico, que é esse próximo tópico aqui que vai nos dar assim, todos os argumentos necessários para que a gente possa ter visto a necessidade de se falar ainda do equalizador e a onda sonora. Muito bem, vamos então ao próximo tópico desta aula de hoje, e é um tópico bastante importante para quem lida com sonorização. Se eu perguntasse aqui de vocês, pelo menos aqueles que já trabalharam ou que trabalham com som, se nunca ouviram falar esta palavra chamada microfonia, neste momento todo mundo vai arregalar um pouco os olhos, porque a microfonia ela tem sido o bicho-papão de todo sonorizador. Todos aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo evento, uma atividade musical, a microfonia é um bicho-papão tremendo e a gente precisa ter um entendimento disso para que a gente possa tentar resolver o máximo possível isso, embora às vezes a gente não consiga ver em grandes shows como nós estamos acostumados a ver em televisão, shows nacionais, shows internacionais também, e é comum no meio do show a gente está assistindo aquele show, aquele apito horrível que de repente cada um olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que é, porque poxa, foi tudo programado, inclusive de forma automática, para que isso não acontecesse, e aconteceu. O que foi que houve? Fizemos um ensaio, testamos tudo, ensaiamos com a banda, uma banda nacional, cheia de materiais, equipamentos e tudo, então foi tudo testado 100% ali naquele local, não houve nenhum problema, até gravamos aquele ensaio e tudo 100%. E quando chega a noite, ou chega a hora do show, o público começa a chegar e de repente no meio do show acontece uma ou duas, três ou quatro microfonias e a gente não sabe o que fazer. Quer dizer, porque houve uma programação, mas infelizmente aconteceu. Então a gente precisa entender os princípios básicos da microfonia. O que é microfonia? A microfonia é, assim, em palavras simples, comum, é uma realimentação que acontece no momento em que se está fazendo a operação de uma música, ou de uma guitarra, de um cavaquinho, um charango, ou uma voz, e de repente a gente tem aquela microfonia, quer dizer, um retorno, é uma realimentação. E isto aí, os fundamentos básicos da microfonia se deve a um cientista dinamarquês que estudou e viu os seus fundamentos, cientista chamado Larsen. Esse cientista então passou, a partir do momento em que ele sentiu aquele problema, ele passou a analisar e desenvolveu fundamentos relativos à microfonia. Então a gente deve aos princípios fundamentais relativos à microfonia, se deve a esse cientista dinamarquês. Então, vamos fazer aqui um desenho aqui no palco. Aqui nós temos um microfone, né? E aqui nós temos uma caixa de som,
e a pessoa pega o microfone e fala. No momento que fala, a pessoa fala, o som do microfone vai para a mesa de som, da mesa vai para o processamento todo do canal da mesa, grave, média, tudo certinho, bem equalizado, e de lá passa para o amplificador. E do amplificador é jogado na caixa. Nós vamos colocar aqui como se fosse o amplificador. E do amplificador é jogado na caixa de som. Aqui está o som. O som vem e, assim, simplificando, é jogado o som do microfone, vem para o amplificador, através da mesa, claro. Não havia necessidade de colocarmos aqui a mesa, equalizador e tal. Então, do microfone, o som vem para o power, ok? E é jogado para uma caixa que está bem aqui no chão, chamada retorno. E essa caixa, então, ela joga o som. Na hora que ela sai o som para a pessoa ouvir, ela joga diretamente de novo no microfone. E aí passa a haver essa realimentação. É gerado um ciclo de oscilação, e essa oscilação que provoca uma ressonância nas frequências que estão chegando da caixa até o microfone de volta, e novamente é reamplificado pelo amplificador, que joga novamente para a caixa. Então vejam vocês, então ninguém vai usar mais retorno, porque eu estou com o microfone aqui, pego o microfone e simplesmente eu não tenho condição de usar retorno, mas é aí que a gente tem que levar em conta vários fatores. Nós temos que analisar, primeiro, o microfone. Que tipo de microfone eu estou usando? O microfone tem que ter a princípio, ser um microfone de qualidade. Tem que ser um microfone bom. Não pode ser um microfone de karaokê. O microfone de karaokê é aquele microfone de plástico, apenas para uma pessoa ficar ali brincando e tal, uma criança pegar, uma outra pessoa ficar fazendo dublagem de voz, mas esse microfone não serve para uma sonização dita tanto amadora como profissional. O microfone karaokê não se coloca nem na faixa de amadora, é uma faixa só para ensaio, para brincadeiras e tal, atividades assim de lazer. Foi para isso que ele foi formado. Então, aqui a gente já leva em conta o seguinte, o microfone, temos que levar em conta o microfone. Que microfone é esse? Se é um microfone bom ou se é ruim. Então, a princípio, o microfone tem que ser um microfone de qualidade, tem uma boa resposta de frequência, não é verdade? Segundo, a caixa de retorno que nós estamos usando tem que ser uma caixa boa. Ela tem que ter o seu alto-falante, tem que ter o seu driver, pode ser um driver de fenólico ou de titânio. Se for um driver fenólico, ele responde bastante a faixa média, bem acentuada, e que é exatamente a faixa onde se encontra as vozes, a parte de médio grave, médio, essa área da faixa abrangida pelos drives fenólicos. Nós já vimos numa aula anterior aí, uma faixa de 800 Hz até 2, 4, 5K, tá muito bom, tá excelente. Precisa botar uma super tweeter ali, sem necessidade, uma super tweeter que vai até 16K ou 16 mil Hz, ou 20 mil Hz, aliás, desculpe, não há necessidade. Né? Nós temos que estabilizar a faixa da voz, para que a pessoa que está usando o microfone, ele tenha uma boa audição da sua voz
e possa interagir com todo o contexto musical que está sendo realizado no palco onde ele está trabalhando. Então nós temos que ter, a princípio, um bom retorno, tá? Um bom microfone e temos que ter um bom amplificador, é claro. Se for um amplificador de segunda classe, também não vai ser bom, né? Aquele amplificador cheio de estalado, de ruído, de chiado, o amplificador está todo, fonte toda defasada, então é claro que nós vamos ter problema de microfonia. Então essa microfonia, existe várias maneiras de se evitar essa microfonia. Primeiro, ela vem em conta todos esses detalhes. Temos que obrigatoriamente termos bons retornos. De nada adiantaria termos um bom microfone e não ter bom retorno. Temos que analisar a distância que está o retorno para o microfone. Se eu estou com o microfone aqui aberto, nós não podemos colocar ele arriado próximo, porque vai dar microfonia, isso é normal. Mas nada custa, não custa nada a pessoa tentar fazer um bom ajuste na equalização desse microfone, para que se evite que essa microfonia se faça presente no momento do show. Segundo item, segundo ponto que se deve levar em conta: se nós temos vários microfones abertos, nós estamos com 4 microfones, utilizando naquele show 4 microfones, isso é muito comum, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma banda de boi, caprichoso, ou garantido, ou um outro evento qualquer, e ali é normal você ter 4 back lá atrás. Eu trabalhei muito com isso, 4 back. Eram 4 retornos, 4 microfones. Então, nós temos que ajustar o som dos 4 microfones com os 4 monitores colocados, para que se evite o máximo essa microfonia. Então, no momento que se está fazendo show, muito normal, devido ao excesso de microfone aberto, nós temos microfonia. Em determinados momentos, é natural isso acontecer, que a gente leva em conta outros fatores presentes, como por exemplo a acústica do ambiente. Os 2 currais de boi, citando os bois, então o clube, outros clubes, nós temos ali um palco basicamente redondo, mas de repente damos de cara com 2 paredes, uma do lado, uma do outro, próxima, e a gente tem realmente bastante dificuldade de estarmos ali com 4 microfones abertos, mais 2 lá na frente do vocalista, da voz principal. Aí não é fácil. Nós temos que levar em conta também a ressonância do ambiente, a reverberação que ocorre no local devido à confecção do material que é feito, o próprio palco, né? E ver se há uma possibilidade de nós colocarmos algum amortecimento neste local. Poderia ser colocado, por exemplo, em cada parede laterais, umas cortinas ou algum outro tipo de amortecedor que pudesse então amortecer um pouco essas frequências que ficam rodando no palco. Então aqui nós já vimos bastante essa importância relativa a essa situação de microfonia, onde o técnico realmente ele tem que ter muito cuidado mesmo. E qual o motivo, a necessidade de a gente ter feito referência logo no início a respeito do equalizador, porque é aqui que entra o tal do equalizador, que vem a função principal desse cidadão chamado equalizador no palco. Estou falando relativo ao palco, eu ainda não estou ainda numa situação de PA. A equalização sendo utilizada no palco. Por quê? Porque o técnico habilitado, ele já tem aquela formação auditiva
bastante, devido ao excesso, muitos treinos, muitos shows, muitos ambientes diferentes, e a sua sensibilidade está muito boa. A gente sabe que a resposta de frequência que os ouvidos conseguem ouvir, manusear, ouvir e os detalhes estão compreendidos nessa faixa de espectro da audição humana que está entre 20 Hz e 20 kHz. E exatamente nessa faixa de frequência de 20 Hz e 20 kHz, que é a faixa do espectro sonoro dos ouvidos, da sensação auditiva do ser humano, é que é nessa faixa que está centralizada exatamente a faixa de frequência do equalizador. Vocês viram na aula anterior, nessa linha eu coloquei aqui, que é de 20 Hz, a 20 kHz. Ok? A faixa, a resposta de frequência do equalizador está centralizada entre 20 Hz e 20 kHz, que é exatamente o espectro sonoro do ouvido humano. E aqui então é que o técnico, com sua habilidade suficiente, precisa bastante utilidade. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um show num clube aqui local, chamado Vila Verde, e lá então veio um técnico de Manaus para operar o som, e no momento do show eu notei que eu estava na mesa de som lá, e ele estava lá arrumando os outros materiais lá, e eu na mesa de som aqui parado. E lá a mesa tinha toda à minha disposição, equalizador, processamento, tudo, né? E então nesse momento que ele estava testando o microfone juntamente com o retorno, estava tudo bem, o retorno era bom, o microfone era um microfone bom, de qualidade. Ele foi falar no microfone, aí deu um apito no som, um apito. Pegou, olhou assim para trás para mim e disse: olha, baixa a frequência tal. Puxa, mas será que ele não quer vir aqui no equalizador, dar uma tentada assim manualmente para ver se não resolve? Não, ele foi certeiro na frequência que ele queria que reduzisse, né? Aquele apito que estava dando era um apito de frequência alta. Então ele virou para mim e disse: olha, entre 2K e 4K dá uma reduzida, reduz um pouco. Eu cheguei lá no equalizador e vi que realmente o equalizador, o desenho que eu fiz anterior, tem a frequência de 2K e 4K. Então eu fui reduzir em 30% mais ou menos, fiz uma redução da frequência. Aí ele foi falar, não tinha mais microfonia. Aí ele pegou o microfone e fez isso aqui, aproximou da caixa. Ele virou para mim e disse: Sr. Paulo, você tem aí a tecla de low cut na mesa? Eu digo: tem. Aperte ela para mim, por favor. Que é a tecla low cut, aquela tecla que eu falei para você lá no início, low cut. Em 80 Hz. Eu apertei na mesa. Estava usando lá uma mesa, Sonicraft, ela tem essa tecla chamada low cut, onde nós fazemos esse filtro na frequência, nós fazemos um corte nessa frequência de 80 Hz para baixo e não para cima. E baixei, e ele passou o microfone em frente ao retorno, não tinha mais aquele zumbido. Então, eu cheguei a uma pequena conclusão que eu passo para vocês, por experiência, que o técnico que opera um sistema de som, ele precisa ter muita sensibilidade. Ele precisa, no momento em que está fazendo o seu trabalho ali, ele precisa ter todas as informações necessárias, todas, em suas mãos. Porque no momento que ocorre o problema, ele sabe resolver.
Se nós passamos um som no palco, tá tudo ok, tudo certinho, tudo legal, as caixas tudo na sua posição normal, aí de repente o boi entra. O som antes estava sem microfonia, sem nenhum problema. De repente o boi tinha que entrar para fazer uma apresentação lá. E era necessário então, como o palco era pequeno, afastar as caixas mais um pouco para dar passagem para o boi passar e fazer a sua evolução. Não tem problema, é só afastar um pouquinho só. Ele diz, nós afastamos uma faixa de quase 1 metro para trás das caixas. E de repente, quando o boi começou a fazer sua evolução e o cantor começou a cantar uma música de boi, foi microfonia para todo lado. Mas, onde está o mistério disso? Mas o técnico experiente, cuidadoso, atento, com sensibilidade, percebeu o problema. Na hora que nós locomovemos uma caixa da sua posição original para outra, nós afastamos um elemento que fazia parte de todo o contexto. Então é muito importante que nós que estamos passando essa informação aí para esse público que está vendo essas noções básicas de sonorização, tenha esse entendimento que nós, no momento que se faz um ensaio, se faz um planejamento, não se pode mexer em nenhum item do contexto geral, que isso vai modificar toda a acústica do ambiente em termos de sonorização. Nós vamos ter problemas com microfonia, tanto nessas caixas, como essas microfonias vão subir para o microfone, vão atingir outros microfones lá adiante. Então o que acontece? O técnico, ele tem que ter todo assim, esse cuidado, ficar sempre atento ao show, é uma grande responsabilidade, é mais um cuidado que se tem e que todos devemos ter para que a gente possa então fazer um bom trabalho, porque o som ele se modifica. No momento que se faz uma passagem de som, eu digo isso pela experiência para vocês, a gente faz uma passagem de som, o palco está ali, seco, só está os músicos. A pista de dança não tem ninguém, só está o porteiro lá que abriu e está guarnecendo lá a entrada do clube de festa. Está tudo 100%, testamos o som 100%. E de repente, quando o público entra, vai entrando. Aí aquele som vai se tornando um pouquinho mais baixo, vai se tornando um pouquinho mais embaçado. A gente vai notando que vai faltando um pouco mais de frequências altas. Aí a gente tem necessidade de aí começar levantando as frequências. Então, é preciso levar em conta que nós temos que analisar o ambiente no qual nós estamos fazendo a sonorização, para que não haja, a gente não passe por problemas sérios como esse, que interferências, microfonia, e uma série de problemas que a gente às vezes fica perdido quando a gente não tem todos os princípios e tem todas as informações em mãos, né? Então nós vamos apagar aqui isso aqui, que eu acho que já deu para a gente ter uma pequena visão de uma noção do que se trata de microfonia, que é o bicho-papão. Eu acho que até hoje à noite eu posso de repente estar assistindo um grande show em uma das emissões de televisão, e lá aquele show, tudo à sua disposição, equipamento de ponta e tudo, de repente acontece aquele apitozinho. É natural porque os fatores que nós temos que levar em conta são muitos, e o técnico tem que ter uma sensibilidade muito grande para resolver esses problemas. Então vamos apagar aqui e já estamos caminhando assim, dando andamento já ao tempo final, né? Essa aula de hoje é uma aula onde nós vamos fazer o encerramento dessa parte teórica, e
essa parte teórica eu acho bastante importante, porque aqui nós vamos dar assim, os fundamentos finais, trazendo à tona algumas informações que nós tivemos no início, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, quarta aula, quinta e agora a sexta. E nessa sexta aula, então, a gente gostaria de fechar ela assim com chave de ouro, né? Então, vamos passar então para um próximo tópico, onde nesse tópico aqui nós vamos fazer assim, um apanhado final para fazer o fechamento desta aula de hoje. Ok, então vamos pegar assim, uns apanhados finais para que a gente possa fazer o encerramento desta aula de hoje, que eu acho assim, alguns fundamentos principais e também fundamentais para que a gente possa então chegar a um contexto final sobre a sonorização. Então, nós comentamos aqui a questão da microfonia e eu não falei, comecei a falar uma situação inicial sobre o microfone e a necessidade de se usar microfones de alta qualidade. Então, aqui nós falamos sobre microfone. Tá? Quando se fala de microfone, nós temos que levar para que a gente tenha certeza que nós estamos utilizando um microfone bom, de qualidade. Nós temos que analisar aqui dois itens, o diagrama polar dele. Diagrama, aqui é para aqui, diagrama polar. E aqui já vou escrever a outra situação referente ao microfone, chamado resposta de frequência. Tá? Então, quando se fala de microfone, é muito importante levarmos em conta o diagrama polar dele e a resposta de frequência. Por que é importante isso? Porque se eu estou trabalhando num palco, e naquele palco nós precisamos de microfone que funcione ali, ele tenha uma funcionalidade boa para que eu não passe por problema de microfonia, por problema de ressonância, retumbância, hammer e tudo, e tenho certeza que eu estou utilizando uma caixa boa de retorno, um amplificador bom, a mesa é boa, tudo equalizado certinho, mas o microfone, ele precisa, a gente levar em conta o diagrama polar dele. Eu não posso simplesmente pegar o microfone aqui, onde ele tem uma irradiação para todos os lados, e utilizar ele como vocal principal, ou como vocal coro. Só estou eu. Poderia usar numa situação em que 4 vozes e um microfone só, então eu utilizo o microfone omnidirecional. Então, o que acontece? O microfone, fazer só fazendo um desenho simplificado sobre o microfone, ele tem um diagrama polar de radiação, de captação, né? de radiação de transferência, de captação. Ele tem um diagrama de captação de som. Ele pode ser cardioide, chamado cardioide, essa palavra aqui é bastante comum, cardioide, ou pode ser omnidirecional, uma palavra chamada assim, omni, O-H-N-N-I, direcional, omnidirecional, ou seja, em todas as direções. Eu vou apagar aqui, só para dizer, esse microfone, ele capta tanto pela frente, como pelo lado, como pelas laterais e pelo fundo dele. Então, é um microfone que normalmente e não deve ser usado numa sonorização onde nós estamos trabalhando com vocais.
Nós temos aqui, imaginem vocês, temos 4 vocais, são 4 microfones. Como temos que, os microfones têm que ser o mais diretivo possível, para que eu ouça a minha voz, e apenas isso. Eu não preciso captar, o meu microfone não precisa captar as vozes dos instrumentos, de bateria, de caixas laterais, ou baixo, guitarra, nada. Ele precisa captar o máximo possível aqui em linha reta, exatamente para que a gente evite aquilo que nós vimos que é o tema da aula de hoje. Evite a microfonia o máximo possível. Então, os microfones cardioide, eles têm um diagrama polar mais diretivo, eu pego o microfone e ele é mais para frente. Ele só funciona o máximo para frente. Ele rejeita os sons laterais e os sons de fundo. E aqui entra, além dos cardioides, os hipercardioides, os supercardioides, que são os microfones chamados shotgun, que ontem com o técnico nós conversamos, anteontem, com o técnico Catirina, nós conversamos a respeito do microfone shotgun, onde ele é altamente diretivo, usado para captação de coral, uma reunião, uma batucada, uma percussão, onde a gente quer pegar apenas aquele. Então, é um tiro, é praticamente um tiro reto, né? Os microfones shotgun. Mas o microfone normal, a gente procura usar um sistema cardioide normal e já está de bom tamanho. Então, esse microfone é um microfone. Nós temos vários modelos diferentes. Temos os microfones dinâmico, temos a condensador e temos o microfone de fita. Além de outros microfones, modelos. Existem vários modelos de microfone. Modelo headset, aquele microfone que se usa aqui na cabeça, né? De lapela, que está o apresentador de televisão lá em rede nacional. Você vê ele falando aquele vozeirão, você vê aquele pretinho aqui, engatado aqui na camisa, aqui, perto do botão, um microfonezinho aqui de lapela, né? Então existem vários tipos e modelos de microfone. Cada microfone, eles são utilizados dentro daquilo que se quer, dentro da sua especificação. Se eu estou utilizando um microfone para bateria, tem que ter microfones que tem aquela resposta de frequência relativa à caixa, tom 1, tom 2, tom 3, o pedal, o cimbal, os 2 pratos, percussão em geral. Então, os microfones, eles são confeccionados, os que são confeccionados especificamente para esse tipo de necessidade, eles têm suas características. Uma outra característica aqui muito importante, além do diagrama polar, outra importância muito grande do microfone, a resposta de frequência dele. Ele está, o ideal é que esse microfone esteja dentro dessa faixa de resposta de frequência, na qual a gente possa fazer a equalização necessária. Com a utilização de um equipamento chamado equalizador. Então, com este equalizador, nós podemos então atuar alterando a resposta de frequência desse microfone no ambiente. Muito bem, então tem que levar em conta aqui a resposta de frequência do alto-falante, que é bastante importante isso, que o técnico, quando pegar o microfone, ele sabe, esse microfone padrão, dinâmico,
Ele responde normalmente de 50 a 15, 50 Hz a 15 mil Hz, né? Uma ótima resposta, porque está dentro daquela faixa audível para que a gente possa fazer um bom trabalho com relação a realimentações que possam ocorrer, microfonia e tudo, e nos dá então uma boa qualidade na dicção vocal.